Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon, sou professor de filosofia e esse é mais um vídeo em que eu vou trazer aqui algumas dicas de filosofia para quem vai fazer o Enem. O tema de hoje aqui é filosofia política e eu fiz um resumo aqui super resumido mesmo de alguns temas centrais dentro da questão da filosofia política, né? Dos autores centrais que você pode encontrar, das questões que são essenciais, digamos assim, para a gente pensar essa dinâmica da filosofia política. Então, primeiro, começando aqui com Platão. Platão é um autor que, em diversos temas, né, ele vai ser cobrado nas provas e no tema da política também. O Platão ele faz, em primeiro lugar, uma crítica à democracia. E estabelecendo essa crítica à democracia, o Platão faz uma defesa de um tipo de governo, que é a aristocracia. A aristocracia como governo dos melhores, o governo dos mais aptos. E aí, nesse sentido, ele está defendendo essa discussão da figura do rei filósofo, ou seja, a ideia de que os filósofos deveriam ser governantes e os governantes deveriam ser filósofos. A essência do texto central do Platão, que é a República, ou seja, aquele que trata da coisa pública, né, daquilo que é comum a todos, é justamente isso, é destacar como que, para a gente conseguir uma sociedade justa, o tema central dele, da política, é justamente isso, né? Para a gente conseguir uma cidade justa, para a gente realizar esse sonho de uma cidade justa, a gente precisa fazer algumas concessões. E entre elas essa ideia, essa visão idealizada de política, em que você tem um governante que é o filósofo e governa para o bem da comunidade. E governa meio que numa visão idealista, né? A palavra utopia não era uma palavra utilizada por Platão, porque essa é uma palavra que é criada muito tempo depois, inclusive de origem latina, mas a perspectiva do Platão é uma perspectiva, se a gente quiser dizer assim, utópica. Ou seja, ele cria uma visão utópica de política em que a sociedade vai se organizar em prol desse ideal de um bem comum. O discípulo do Platão, que é o Aristóteles, traz uma ideia também bem importante, que é essa noção do ser humano como animal político. Ou seja, a essência do ser humano é a política. E isso é importante porque ele vai trabalhar a tese de que, por exemplo, a cidade, a polis, ela não é uma invenção. Por natureza, o ser humano já vivencia a prática política. E aí vamos entender a política não só como a política partidária, como o aspecto de governo, como a organização do Estado, mas desde a dimensão mais básica da relação um com o outro. Isso é uma relação política. Então essa é a principal discussão que o Aristóteles traz. Assim como o Platão, ele também faz uma crítica à democracia, mas diferente do Platão, ele não defende um governo único, que seria a aristocracia. O Aristóteles aplica a teoria dele do meio termo, então ele vai dizer, olha, tem governos justos e corruptos. E nos governos justos são de três formas, né? Quando um governa, quando alguns governam, quando muitos governam. E aí cada comunidade, cabe a cada comunidade destacar aquilo que lhe é melhor. Nenhum deles é necessariamente o único governo possível. E essa é uma coisa diferente aí também que o Aristóteles traz em relação ao Platão. Por muito tempo, vamos dizer assim, na filosofia política a gente teve essas duas perspectivas, né, do Platão e do Aristóteles, e aí o Maquiavel, no Renascimento, insere um tema novo. Com a escrita do Príncipe, ele traz, em primeiro lugar, uma dinâmica do realismo, diferente desse idealismo, que está em alguma medida presente tanto em Platão, que, como eu falei, procura uma cidade ideal, quanto em Aristóteles, que não vê a possibilidade da política sem a ética. O Maquiavel vai destacar esse aspecto do realismo e a importância da gente olhar para a história para ver como que os outros políticos, os outros governantes se comportaram, o que eles fizeram e aprender com aquilo que foi feito. Daí essa noção de uma autonomia da política, ou seja, a política ela se separa, ela finalmente consegue se separar da ética, ela se separa da religião. Então ele vai ver a política como uma área específica de atuação. Ela não é a mesma coisa que a ética, não é a mesma coisa que a religião, e o político ele tem que justamente saber lidar com esse aspecto. Por exemplo, ele vai dizer lá no Príncipe que o bom governante ele vai aparentar ser religioso. Ele vai ter apreço pela religião do povo, mas ele mesmo não pode ser religioso, porque isso impediria ele de fazer coisas que seriam relevantes para o Estado.
Então, ele tem que usar da imagem da religião, ele tem que fingir ser ético, né, e usar do argumento da virtude, mas ele mesmo não tem que ser. Então, ele traz essa perspectiva de realismo para a política, né, para a idade política. Depois a gente tem uma série de autores que a gente chama de contratualistas, e eu botei os 3 juntos aqui, né, os principais. A gente tem o Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Contratualistas, por que contratualistas? Porque eles fazem uma separação entre 2 instâncias, que seriam a ideia de um estado de natureza, deixa eu arrumar aqui para ficar melhor, a ideia de um estado de natureza. Existe um momento em que a gente não vivia em sociedade, esse é o estado de natureza, e a gente fez um movimento nesse caminho, né, nesse processo, para a vida em sociedade. Então aconteceu esse processo de mudança aí do estado de natureza para a vida em sociedade. E esse processo aqui é justamente o que eles vão chamar de contrato social. Não é a defesa, né, porque seria muito ingênuo acreditar isso, de que seria uma coisa literal, que um dia as pessoas se reuniram, assinaram um papel, um contrato lá, não é nesse sentido. Mas é na perspectiva de que, metaforicamente, algum dia a gente decidiu abandonar uma vida que a gente tinha, que era similar à vida dos outros animais, no estado de natureza, e a gente passou a viver de acordo com regras que a gente acordou, inclusive cedendo parte dos nossos direitos, né, da liberdade, enfim. E aí eles vão ter diferentes perspectivas sobre isso. Por exemplo, o Hobbes, ele acha que o ser humano é mau por natureza e que o estado de natureza é um estado de violência. Então, a passagem para a sociedade, a passagem para o estado social foi vantajosa, mesmo que a gente abra mão da liberdade. O Locke, ele também acha que tem vantagens, né, de sair do estado de natureza para o estado social, mas ele não vê esse argumento de abrir mão da liberdade. Na interpretação dele, né, o Locke, que é um dos fundadores aí do liberalismo, na interpretação dele, a passagem do estado de natureza para o estado social, ele só se dá, ou ele só faz sentido quando existe a garantia dos direitos naturais. A liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade são direitos inalienáveis. Então, a gente vai para a sociedade mantendo esses direitos, mas agora com acordos de convívio, né, social. E o Rousseau, ele acha que foi um mau negócio, que no estado de natureza o ser humano é bom, a gente tem uma bondade natural, e quando a gente passou para o estado social, a gente caiu em decadência. O ser humano é bom por natureza, a sociedade corrompe. E o que causou, na visão do Rousseau, essa ideia de corrupção? Foi justamente a propriedade privada. Tudo pertencia a todos, mas ele vai dizer, um dia alguém vai lá, cerca uma terra e fala, ó, isso aqui é meu. E os outros, no lugar de condenar, passam a imitar aquela ação. E isso cria uma série de conflitos, a vida fica pior. Mas dado que a gente está nesse estado social, ele entende que a gente não tem como voltar mais, nenhum deles, né? Acho que dá para a gente voltar para o estado de natureza. A questão é como viver melhor aqui, né? Como viver melhor agora em sociedade. Depois a gente tem, existe depois dos contratualistas, né, um avanço do liberalismo, e a gente tem o Marx fazendo uma crítica ao liberalismo, especialmente utilizando o tema do trabalho. O tema do trabalho é um tema central. O Marx vai entender que o trabalho é uma categoria ontológica. O que define o ser humano é a sua capacidade criativa, a sua capacidade de produzir, né? De gerar conhecimento, riqueza e coisas a partir da sua própria capacidade de agir, né? A sua capacidade de interferir no mundo. E o liberalismo, em conjunto com o capitalismo, né, crescente, tira do ser humano essa condição de autonomia do trabalho e transforma o trabalho num processo alienante, em que a gente trabalha apenas para sobreviver. E o aspecto criativo, o aspecto de conexão com a própria natureza e com a vida do trabalho, ele se perde. Então o Marx faz uma crítica nesse contexto. E alguns autores que vão seguir essa linha de crítica do Marx são os autores da Escola de Frankfurt. Eu botei aqui Escola de Frankfurt, mas a gente pode pensar que sobre eles a gente vai ter o Adorno, vai ter o Horkheimer, tem o Benjamin, tem o Habermas. São autores que já caíram aí nas provas, né, do Enem, já apareceram em alguma medida, em algum momento, né, algumas questões aí sobre eles, né? Então, 4 autores diferentes aqui, mas tem outros. Mas, enfim, os autores da Escola de Frankfurt vão fazer essa discussão sobre a ideologia, né, a discussão sobre o trabalho, sobre o avanço do liberalismo, e vão unir essa discussão com a perspectiva do consumo.
porque eles estão muito ligados a essa identificação do avanço dos meios de comunicação e de como isso impacta o nosso jeito de viver e de entender a própria realidade. Né? Tem outras discussões políticas, óbvio, né? Como eu falei, é um resumo do resumo aqui, bem simples, de algumas coisas, talvez centrais aqui da filosofia política que podem ser abordadas na prova. E aí, como sempre, trouxe aqui 3 questões para a gente conversar sobre elas. A primeira é uma questão que é interessante, que é uma questão do Maquiavel, né, um trecho aqui do Príncipe, mas em que ele faz uma referência, né, a questão tenta fazer uma referência com a política do Platão. Então o texto base fala assim: mas sendo minha intenção escrever algo de útil para quem por tal se interesse, pareceu-me mais conveniente ir em busca da verdade extraída dos fatos, e não a imaginação dos mesmos, pois muitos conceberam repúblicas e principados jamais vistos ou conhecidos como tendo realmente existido. Ele não fala quem, né? Mas é interessante que a pessoa que criou a questão menciona quem aqui. A partir do texto, é possível perceber a crítica maquiaveliana à filosofia política de Platão. Né? Então, quem foi que imaginou esse lugar que nunca existiu, né? Platão. Pois há nesta letra A, elaboração de um ordenamento político com fundamento na bondade infinita de Deus, explicitação dos acontecimentos políticos do período clássico de forma imparcial, utilização da oratória política como meio de convencer oponentes na ágora. A ágora, já comentei com você, né? É o espaço público, né? O espaço de debate. Aí depois a gente tem investigação das constituições políticas de Atenas pelo método indutivo, ou idealização de um mundo político perfeito existente no mundo das ideias. Até o vocabulário aqui ajuda, né? No caso, a gente perceber que essa aqui é a alternativa correta, né? Ou seja, onde é que está a filosofia de Platão aqui? Está justamente nessa ideia de um mundo das ideias, de um mundo político perfeito, né? Uma cidade justa, ideal, que a gente deveria almejar. É interessante que no final da República tem um personagem conversando com Sócrates e ele escuta, né, toda aquela apresentação dessa cidade ideal e ele pergunta: mas Sócrates, essa cidade é possível? E ele responde assim: eu não sei se é possível, mas é isso que o filósofo deve perseguir, é isso que ele deve almejar. Então o Platão tem uma perspectiva interessante aí também, que é, mesmo que não seja possível, a gente deve buscar o ideal, porque a busca pelo ideal ajuda a gente a chegar mais próximo daquilo que a gente almeja, que é uma sociedade justa, efetivamente, né? Então, nesse sentido, teria uma perspectiva interessante já na perspectiva do próprio Platão, mesmo que a gente veja esse idealismo lá presente. Essa outra questão vai falar mesmo sobre Maquiavel. É um texto de uma autora sobre o Maquiavel. Então ela fala assim: para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre as ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então, é um texto sobre Maquiavel, né, falando da perspectiva dele no Príncipe. O texto aponta para uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre idealidade e efetividade da moral, nulidade e preservabilidade da liberdade, ilegalidade e legitimidade do governante, verificabilidade e possibilidade da verdade, ou objetividade e subjetividade do conhecimento. O correto aqui é a letra A, que fala dessa visão de uma noção ideal de moral e a efetividade dela. Para o Maquiavel, como diz a autora aqui no texto, muitas vezes fazer o que é o certo não é o que é benéfico para o Estado. Então, em algumas vantagens, talvez, algumas situações, né, talvez seja mais vantajoso mentir. Essa é a perspectiva do Maquiavel, né? Mas, enfim, que está lá no Príncipe. Claro que não é a perspectiva única, né? Ele escreveu outras coisas, inclusive com um teor diferente disso. E aqui a última questão que eu trouxe é uma questão do Enem que traz 2 textos básicos. O primeiro é um texto do Tolstói, do escritor russo Tolstói. E fala assim: eu queria movimento e não curso calmo da existência. Queria excitação em perigo e oportunidade de sacrificar-me por meu amor. Senti em mim uma superabundância de energia que não encontrava escoador em nossa vida. E aí vai relacionar com outro texto, que é um texto do Rousseau. E fala assim: meu lema me obrigava, mais que a qualquer outro homem, ao enunciado mais exato da verdade. Não sendo suficiente que eu lhe sacrificasse em tudo meu interesse e as minhas simpatias,
era preciso sacrificar-lhe também a minha fraqueza e a minha natureza tímida. Era preciso ter a coragem e a força de ser sempre verdadeiro em todas as ocasiões. Não parece um texto de política aqui, mas a gente vai ver, né? O enunciado vai falar. Os textos de Tolstói e Rousseau retratam ideais da existência humana e defendem uma experiência, e aí nesse sentido tem uma perspectiva, que é a perspectiva do Rousseau, né? De política. Uma experiência lógico-racional focada na objetividade, clareza e imparcialidade, místico-religiosa ligada à sacralidade, elevação e espiritualidade, sociopolítica constituída por integração, solidariedade e organização, naturalista científica, marcada pela experimentação, análise e explicação, ou estético-romântica, caracterizada por sinceridade, vitalidade e impulsividade. Então, essa última aqui, a perspectiva política do Rousseau, está inserida dentro de um movimento que é o movimento romântico, né? Ele é um autor do romantismo. Na verdade, ele às vezes vai ser colocado como um autor do iluminismo, mas ele é aquele autor iluminista que está na ruptura, né? Entre o iluminismo e o romantismo. E o romantismo vai ter muito de uma negação dessa perspectiva técnica, digamos assim, do iluminismo e um resgate da sensibilidade, da emoção, e na perspectiva política vai se unir a isso também, certo? Então é isso. Bem, queria trazer essas questões e esse tema, né, da política. Espero que ajude você na prova. Amanhã eu estou produzindo esse vídeo hoje aqui numa sexta-feira, dia 11 de novembro, a prova é no domingo, dia 13, né? Então amanhã, sábado, ainda tem mais um vídeo meu falando de algumas coisas que eu não abordei até aqui, tá? É isso. Espero que ajude. Até mais. Tchau.